Salve, salve, meus amigos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Marcondes Júnior. Vem comigo, vamos dar início e sequência ao nosso curso preparatório para o INSS. Este curso que está sendo um sucesso extraordinário e até me surpreendi bastante pela repercussão deste curso. Muitas pessoas, inclusive, falaram assim, não, mas é verdade, o próprio professor Marcondes Júnior vai ministrar um curso gratuito para o INSS nessa época de férias. Dezenas, centenas de comentários como esses. E, gradativamente, o pessoal está percebendo que sim, é verdade. Nós estamos ministrando um curso de qualidade, um curso com compromisso, com o objetivo de fechar os pontos do seu edital para o concurso do INSS. Mas isto somente nessa época das férias. Ah, professor, mas por que você não faz isso no decorrer do semestre? Porque é um presente para todos aqueles que realmente estão se dedicando ao concurso e que eventualmente abrirão mão de festejar, de passear, para ficar estudando. É uma forma de incentivar a todos os meus alunos a continuar firmes no propósito de serem bem-sucedidos no concurso público. Então, peço que vocês continuem divulgando o nosso curso, chamem os colegas, chamem os amigos, todos aqueles que precisam aprender língua portuguesa, pode indicar o curso do professor Marcondes Júnior, este curso que eu estou ministrando nesta época de julho, gratuitamente para todos vocês. Chamem todos os seus amigos, porque eu tenho certeza absolutíssima que você não vai passar vergonha. Vou honrar com todos os meus compromissos e vou ministrar um curso de qualidade. Vou ministrar um curso extremamente voltado e pautado para o seu bom desempenho na prova do concurso público. Nesta nossa aula, na nossa última aula, recordo-me muito bem, nós fizemos ali revisões no aspecto da morfologia, falamos das 10 classes gramaticais e foquei na classe gramatical, que, a meu ver, é uma das mais importantes para a sua prova. O estudo das conjunções, você deve se recordar muito bem. Até passei tarefinha de casa. Ai de você se você não fez minha tarefinha de casa. Ó, tô de olho em você, hein? E por gentileza, vamos fazer o seguinte, você que fez a nossa tarefa de casa, contribua com o professor Marcondes Júnior, participe conosco. Há uma outra empresa que nós auxiliamos, ajudamos no processo e na qualidade do atendimento. Refere-se ao projeto Escrever Melhor. E o projeto Escrever Melhor consiste-se basicamente na produção textual. Eu, mais do que ninguém neste planeta, eu sei que os alunos têm uma enorme dificuldade em escrever texto argumentativo. Professor, eu até tenho umas ideias, mas na hora de pôr no papel, professor... Exatamente. Existem técnicas que nós podemos desenvolver para melhorarmos a nossa escrita. Gratuitamente, no canal do YouTube chamado Escrever Melhor, você acompanha dezenas de dicas de como você melhorar o seu texto argumentativo. Então não deixe de se inscrever no canal do YouTube, conhecido como Escrever Melhor. Apenas isso. Eu estou ministrando dicas de como você melhorar o seu texto argumentativo. O texto de forma geral, a questão da coesão textual, as questões que envolvem nexos textuais entre parágrafos do desenvolvimento, questões muito falhas no princípio da coerência textual. Os candidatos perdem muitos pontos quanto ao princípio da coerência textual. Normalmente o candidato tira no máximo a metade da nota no quesito coerência. Por quê? Por causa de mera falta de instrução. Porque quando eu falo para o candidato, não, você tinha que ter feito somente isso. Professor, eu tinha que ter feito só isso aqui e o meu texto estaria amarrado do ponto de vista da coesão, que por sua vez implica coerência? Sim, só isso. Ah não, professor, por que ninguém nunca me disse dessa forma? Eu digo para você lá no Escrever Melhor. Da mesma forma, outras questões que envolvem erros corriqueiros na redação argumentativa, na redação discursiva de forma geral. De cada 10 textos que eu pego, pelo menos 2 textos vêm usando inadequadamente o uso da palavra mesmo no texto. Ah, e a lei não sei o quê, e a mesma...
E o cidadão não sei o quê. E o mesmo uso inadequado da palavra. Então, nós pegamos e analisamos essas questões. Eu corrigi agora, recentemente, um texto de um aluno que passou no concurso do ISS São Paulo e ficou na redação discursiva. E aí, ele cometeu um erro gravíssimo, que quando eu peguei o texto, assim, eu parei. Eu falei, nossa, meu Deus, eu acredito que ele fez isso. Eu parei, não acredito que ele fez isso. Porque nós prestamos todo tipo de assessoria na parte de recursos para a redação aqui no Educação Avançada. Nós ajudamos todo mundo. E aí o pessoal me mandou o texto, eu li o texto. O que acontece? A banca Fundação Carlos Chagas argumentava no sentido X, e ele tinha que desenvolver a argumentação dele a favor ou contra. Durante o texto dele, ele foi totalmente contrário a essa argumentação X. E aí, lá no finalzinho, ele disse que tudo que ele havia dito ia ao encontro da argumentação lá em cima. Ao encontro, meu Deus, meu filho, ao encontro de você está concordando com a argumentação. Se você fosse de encontro, você estaria sendo contrário. Professor, mas eu só troquei ao encontro de por de encontro a. Você tirou 0. Não tem conversa, inadmissível. Erro inadmissível. Você disse que ia pintar a parede de azul e pintou de vermelho. Ah, professor, eu só troquei a cor da tinta. Não, você não trocou a cor da tinta, você errou tudo. Ah, professor, foi só uma falha. A falha é inadmissível. Porque o que está em jogo é o seu futuro. Vamos levar a coisa mais a séria. O que temos que levar a sério não é só campeonato e Copa do Mundo. O seu estudo ele é muito mais importante. O seu futuro ele é muito mais importante. Se você tiver que depositar energia, vontade, se você tiver que torcer, que você torça pelo seu futuro, pela sua melhoria, pelo seu aperfeiçoamento. E é assim que funciona aqui na Educação Avançada. Tudo bem? Meus amigos, então vamos dar sequência ao nosso curso. Nesta nossa aula, nós vamos abordar um dos aspectos mais importantes para a prova da Fundação Carlos Chagas para a banca do INSS. Falo eu Fundação Carlos Chagas, porque o edital será publicado agora no próximo semestre e esperamos, sim, que seja Fundação Carlos Chagas. Caso não seja a Fundação Carlos Chagas, eu vou voltar a ministrar cursos focado no que distingue FCC e banca do CESP, se for CESP. Tudo bem? Mas apostamos, tudo indica que seja a Fundação Carlos Chagas. E vamos continuar apostando nisso. Para a Fundação Carlos Chagas, anote aí no seu caderno. O professor Marcondes disse e tem certeza que pelo menos umas 2 questões da prova dizem respeito ao que eu vou ministrar daqui para frente. O que, professor, para ser mais exato? Estudo semântico dos tempos e modos verbais. Eu trouxe uma brincadeirinha para vocês aqui que ficou assim, bonita demais da conta. Vou mostrar para vocês. Estudo semântico dos tempos e modos verbais. Vou substituir o modo indicativo pelo modo subjuntivo. O que isso implica em termos de mudança textual. Da mesma forma, a correlação dos tempos e modos verbais. E uma outra questão extremamente importante para a banca FCC são as questões que envolvem transposição das vozes verbais. Tudo isso e um pouquinho mais nós vamos comentar a partir de agora. Vem comigo, por gentileza. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre verbos para a prova da Fundação Carlos Chagas. Pegue o seu lápis, pegue a sua caneta, relaxe, fique tranquilo aí no seu dia a dia. Vem comigo, por gentileza. Professor, o assunto, então, nós já falamos, professor, sobre conjunções, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos verbos. Mas, professor, eu me recordo muito bem que verbo é o ó do borogodó, é a parte mais chata, mais complicada, a mais tensa no estudo. Pode continuar? Pode continuar? No estudo da língua portuguesa. É isso mesmo? Meus amigos, realmente, verbo é uma parte que dá um pouquinho mais de trabalho. Concordo com você, porque envolve conjugação do verbo, e essa parte é a parte que o candidato fala assim, pelo amor de Deus, eu me rendo.
Não, calma. Vamos devagarzinho. Deixe eu tentar explicar para você por um viés distinto. Deixe eu explicar para você por um caminho alternativo. Pode ser? Então vem cá, olha só. Primeiro, verbo, professor, muito bem, é aquilo que indica ação, certo? Indicação, indica estado, indica qualidade de um ser, certo, professor? O verbo é aquilo que indica ação, estado, qualidade de um ser. O que nós temos que saber para a prova, professor? Você tem que saber tudo que envolve a flexão verbal. O que envolve flexão verbal, você tem que saber. Então, por exemplo, o verbo, não sei se você sabe, mas olha só, o verbo, ele flexiona-se em número e em pessoa. O que significa dizer isso, professor? Que nós temos 3 pessoas gramaticais. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Claro, mudando de singular para plural. Mudando de singular para plural. Qual é a primeira pessoa do discurso? O eu. E a segunda pessoa do discurso? O tu. E a terceira pessoa do discurso? O ele ou ela. Certo? E no plural, qual é a primeira pessoa do discurso? O nós. E a segunda pessoa do discurso, o vós. E a terceira pessoa do discurso, o eles e o elas. Os verbos vão flexionar conforme as pessoas gramaticais. Ora, na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, do singular ou do plural. É o que nós chamamos de flexão número pessoal. Repito, flexão número pessoal. O verbo flexiona-se também em tempo. Em tempo e em modo, é o que nós vamos chamar de flexão modo temporal. E quanto ao tempo, nós temos 3 tempos. Tempo presente. Ah, professor, isso é fácil. É fácil, então anota comigo. Tempo presente, o passado, que nós vamos chamar de pretérito, e o futuro, presente, passado e futuro. Assim. E os modos, nós também temos 3. Modo indicativo, ó, vem comigo. Modo imperativo e modo subjuntivo. Olha aí, pronto. Olha aí, tá vendo? Modo indicativo, imperativo e modo subjuntivo. Muito bem, então, quanto às flexões, o verbo pode ser número pessoal, modo temporal, e nós também temos o que a gente chama de flexão de gênero. Olha que interessante, hein? Gênero, só para reforçar, é a flexão de masculino e feminino, certo? Professor, o verbo flexiona-se em gênero? Flexiona-se quando ele está no particípio. No particípio do verbo. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre particípio. Muito bem. E o verbo também flexiona-se quanto a vozes. E aí nós vamos ter voz ativa, que nós vamos discutir muito a partir de agora. Voz passiva, que vai poder ser analítica ou voz passiva sintética. E voz reflexiva. Então, nós temos voz ativa, passiva analítica, passiva sintética e voz reflexiva. Professor, vamos reorganizar as informações. Muito bem. Se você pegar o material do professor Marcondes Júnior ou, eventualmente, uma outra gramática que você esteja estudando, você vai verificar que todo o início da gramática traz assim para você. Verbo. Conceito de verbo. Conceito. O verbo é a classe gramatical que flexiona-se, indicando ação, estado, qualidade do ser, enfim. Depois do conceito, é muito comum, nas gramáticas de forma geral, apresentar as flexões verbais. Sim, quando eu digo eu estudo, o verbo está na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa. Pessoa, aqui, ó, flexão verbal. Singular, flexão verbal. Eu estudo, o verbo está no presente do indicativo. Presente, tempo, flexão verbal. Indicativo, modo, flexão verbal. Eu estudo língua portuguesa, eu sou agente no processo, sujeito ativo. Sujeito ativo, flexão verbal. Então perceba que quando você fala eu estudo, ao mesmo tempo você está observando todas as questões envolvendo as flexões verbais. Então, quando no seu edital vem escrito flexão nominal, é a relação entre os nomes, artigo, adjetivo, numeral, todos concordando com o substantivo. Quando no seu edital vem escrito flexão verbal, são as questões que envolvem
a declinação do verbo. Professor, eu não estou entendendo nada. Você está falando muito difícil. Não, peraí. Vamos começar do zero. Do zero. Primeiro ponto, quando você fala assim, eu respiro, ponto. Todo mundo faz isso naturalmente. O que eu estou tentando te dizer de uma maneira arrastando o que você faz naturalmente para a interpretação da língua portuguesa, o que eu estou tentando te mostrar é o que você faz naturalmente, existe uma interpretação disso aí dentro do capítulo de verbo. Se você mudar eu respiro para eu respirei no passado, significa dizer que você mudou a flexão do verbo. Não está no presente, está no passado. Eu respirarei significa dizer que você mudou a flexão do verbo, não está no presente, não está no passado, está no futuro. Se você muda para nós respiraremos, você está mudando a flexão do verbo, que não é na primeira pessoa do singular, é na primeira pessoa do plural. Se você diz eu respiro, significa dizer que a ação está no tempo presente, do modo indicativo, porque é uma ação que acontece de forma certa e precisa agora, ou não. Quando você fala assim, eu respiro, essa ação não está acontecendo? Não, professor, está acontecendo. Pronto, então significa dizer que a gramática normativa chama isso de modo indicativo. Professor, acho que eu estou começando a entender. Ótimo, saiba você que se você diz para alguém assim, ó, espero que você respire amanhã, eu não sei se essa pessoa vai respirar, mas eu estou desejando que amanhã ela acorde respirando. Peraí, professor, então isso aí é uma coisa certa? Não, você mesmo percebeu. Eu estou saindo do modo indicativo e indo para o modo subjuntivo, aquele modo que indica dúvida, possibilidade. Então, peraí, professor, deixa eu tentar, deixe-me pensar um pouco. Tudo que eu faço naturalmente, no meu dia a dia, isso existe uma interpretação da língua portuguesa. É isso que eu estou dizendo? Exatamente. E tudo isso se enquadra dentro das flexões verbais. Pronto. Então segura aqui, por gentileza, esse ponto, por favor. Apenas acrescente aqui ainda que modo indicativo é aquilo que indica certeza, vírgula, fato real. Imperativo é aquilo que indica uma ordem. E subjuntivo é aquilo que indica dúvida, desejo. Muito bem, guarde isso aqui para mim, por gentileza, tá? Basta guardar essa parte aqui, que já está ótimo. E no que refere-se, só para você ter só para você começar a entender comigo a questão. No que refere-se a essa parte da matéria aqui, professor, ó. Essa aqui, ó. No que refere-se a essa parte, modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. Indicativo indicando certeza, um fato real, imperativo indicando ordem, subjuntivo indicando dúvida, desejo, possibilidade. Vamos verificar, eu quero verificar com você algumas questões que já são importantes que a gente discuta. Por exemplo, estudando os tempos e os modos verbais. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, ó, modos verbais. Por quê, professor? Veja, emprego dos tempos do modo indicativo. Isso aqui cai demais da conta na prova. Gente, isso aqui é a bênção das bênçãos. Essa parte é uma parte teórica que eu vou exercitar com você e no seu material há dezenas de questões. Sim, mas o fato é que aqui eu vou pedir que você faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leituras. Hoje você lê comigo, daqui 2 dias você lê de novo, daqui 4 dias você lê de novo, daqui 7 dias você lê de novo, e assim sucessivamente, tá? Não queira assim, professor, vou guardar tudo neste momento. Não, isso não vai acontecer. Você vai precisar ter contato com a matéria várias vezes consecutivas. Repito, não adianta você ler hoje
hoje que você está assistindo a essa aula, não adianta você ler isso aqui 10 vezes. Você tem que ler hoje uma vez, pula um dia, lê de novo, pula um dia, lê de novo, pula um dia, lê de novo, pula um dia. Professor, mas aí eu vou acabar memorizando. Bingo! Bingo! É isso aí. A questão é essa. De tanto você repetir, você vai gravar. É assim com música. Música não é assim, você ouve uma vez, ouve outra, ouve outra. Lembra aquela música do Michel Teló? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Lembra disso? Quantas vezes você cantou essa música? Ah, professor, eu cantei pelo menos umas 4.837.000 vezes. Tá, essa música vai cair no seu concurso, filho? Não? Então fica cantando essa música aqui agora. Vai lá. Presente do indicativo é usado para enunciar um fato momentâneo. Ai... E aí vai, entendeu? Vai rimando. Professor, gostei. É isso aí, meu filho. Dá um jeito, entendeu? Alternativa, cria, inventa. Vamos lá, vai. Jeitinho brasileiro, vai. Presente do indicativo, então, professor. Ó, o presente, professor. Quando é que eu uso? Para enunciar um fato momentâneo. Tá aí, ó. Momentâneo, tudo bem? Momentâneo. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito, para expressar um fato passado, o não concluído. Então, eu quero que você comece a guardar essa informação. A testemunha reconhecia, está aqui o verbo, ó, reconhecia o réu, mas não pôde denunciá-lo, Reconhecia é pretérito imperfeito do indicativo. É um fato passado, não concluído. E o pretérito perfeito, professor, do indicativo, é usado em indicação de um fato passado concluído. Tá vendo? Acordei. Acabou. Acordei. Acabou. Perceba que o que eu trouxe para vocês aqui mastigadinho é o seguinte. Existe o pretérito imperfeito do indicativo. Ele diz a mesma coisa que o pretérito perfeito do indicativo. No mínimo, a sua resposta tem que ser não, porque senão teriam o mesmo nome. Porque senão não haveria necessidade de ter dois verbos dizendo a mesma coisa. Então a questão é, professor, o que representa o pretérito imperfeito? Imperfeito, um fato passado não concluído. E o perfeito? Um fato passado concluído. Aí você vai guardando essas informações para mim, tá? O mais que perfeito, um fato passado anterior a outro acontecimento também no passado. Dessa forma, tá aqui, ó, tá bem? Olha aqui, beleza. O futuro do presente do indicativo é usado em indicação de um fato realizado. Está aqui, ó, no instante posterior ao que se fala. Muito bem. Se eu marcar o verbo aqui em cima para você, ele finalmente comprou o carro, mesmo que desejara. Desejara é o mais que perfeito. Futuro do presente, os computadores realizarão. Está aqui, ó, futuro do presente. Muito bem. Futuro do pretérito, professor, do indicativo, expressar um acontecimento posterior a outro acontecimento. Eu cantaria todas as noites naquela noite. Muito bem. Veja que, eu estudaria se você trouxesse o livro. Eu iria à sua casa se o carro tivesse combustível. Veja que uma ação iria se realizar posterior a outra no passado. É o futuro do pretérito do indicativo. Tá bom? Vários exemplos, vários contextos, para você guardar. Gente, é Fundação Carlos... Isso aqui é o coração da prova da Fundação Carlos Chagas. Isso aqui é o coração da prova. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vem comigo, vai. E no modo subjuntivo, professor, o que a gente tem de subjuntivo? Tem o presente do subjuntivo. Expressa o quê? Dúvida, possibilidade. Também temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Deixa eu marcar o verbo. É possível que ele se encontre com o Rosário. Está aqui, ó. É possível que ele se encontre. Talvez eu seja. É provável que ele cante. Tudo verbos que indicam dúvida, possibilidade. Existe também o pretérito imperfeito do subjuntivo. O imperfeito indica um fato provável, duvidoso, hipotético. Veja que tem, sempre a palavra dúvida está no meio. Se ele estudasse, se fôssemos, está aí, ó, verbos que indicam dúvida, possibilidade. E o futuro do subjuntivo é usado em orações adjetivas. Serão premiados apenas os que obtiverem as melhores notas. Ok? Enquanto não disser futuro do subjuntivo. Muito bem. E também existe o modo imperativo, que é ordem, né? Significa dizer que você está dando uma ordem, fazendo um pedido, dando um conselho. Muito bem. E aí nós temos
Trouxe para vocês, conforme o nosso material de verbos, lá na página 6. Vai acompanhando por aqui que está bonitinho, ó, não tem como você errar, ok? Basta observar a página e o número da questão. Você não erra isso aqui, tudo bem? Lá na página 6 eu trouxe algumas questões para que nós pudéssemos fixar esse conteúdo. Então vamos lá, professor. Recordando, vamos lá, revisar e viver. Estamos falando de verbos, já entendi que existem as flexões verbais, e nós acabamos de fazer um mega resumo, uma mega revisão num aspecto importante. Quanto aos modos verbais, modos que podem ser indicativo, imperativo e subjuntivo. Repito, indicativo, imperativo e subjuntivo. Indicativo, certeza. Imperativo, ordem. Subjuntivo, dúvida. A questão é, presente do indicativo, eu estudo, diz a mesma coisa que eu estude, presente do subjuntivo, é a mesma coisa? Eu informei a nota, pretérito perfeito do indicativo. Se eu informasse a nota, é a mesma coisa? Veremos que não. Então, aí, em relação a isso, você vai fazer várias leituras para mim. E eu tenho mais uma tarefinha de casa para você. Professor, como assim? Já é a terceira tarefa de casa neste curso de férias? Exatamente. A tarefa de casa, eu vou escrever para você aqui. O que eu quero que você faça? Eu quero que você abra o livro, tá? 2 gramáticas. Eu quero que você estude isso em 2 gramáticas. Você vai estudar, você vai focar o seu estudo em aspectos verbais. Que é exatamente o que nós acabamos de fazer aqui, tá? Ó, você vai estudar sobre os aspectos verbais, sobre o sentido dos modos verbais. Ó, você vai focar nos modos verbais. Só isso, professor? Por enquanto, só. Por enquanto, só. Já é suficiente. Se você fizer isso, gradativamente você já vai começar a se questionar quanto à conjugação do verbo. Você já vai começar a se questionar quanto a... Peraí, eu informei, eu informarei. Ah, é diferente. Você já vai começar a perceber isso aí. E aí, porque verbo, gente, não é assim. Ah, professor, me passa uma fórmula mágica e pronto, acabou. Nunca mais eu tenho que estudar. Não. Verbo é contato com a matéria. Você vai precisar ter contato com essa matéria várias e várias vezes para você... Professor, me ajuda a estudar. Estou te ajudando a estudar, filho. Você tem que ter contato com a matéria várias vezes. No decorrer deste mês de julho, vou pedir para você estudar o assunto verbos pelo menos umas 6, 7 vezes. Tudo bem? Começando pelo quê, professor? Me passa a dica. Está aqui. Estou escrevendo para você. Você vai estudar em 2 gramáticas as questões que envolvem os aspectos verbais. Que é exatamente o que nós acabamos de passar para você aqui. O que significa dizer modo imperativo? O que significa dizer modo subjuntivo? Aí você vai fazer o quê? Você vai transcrever aqueles conceitos e exemplos para o caderno. É isso mesmo. Transcrever os conceitos e exemplos para o caderno. Nossa, professor, mas aí desse jeito eu vou aprender mesmo. Legal, hein? Ótimo. Essa ali foi excelente. Tudo bem? Transcrever os conceitos e os exemplos para o caderno. Pronto. Professor, realmente se eu fizer tudo o que o senhor está pedindo para eu fazer, definitivamente eu vou aprender língua portuguesa. E vai mesmo, porque estamos pegando os pontos mais importantes, aqueles pontos que normalmente o candidato tem extrema dificuldade. Se nós nos prepararmos aí, você pode ter certeza. Preparado para a prova, você vai estar. Tudo bem? E pode ser qualquer prova. Esse assunto aqui, ó, é um dos assuntos mais difíceis de verbo. O candidato que sabe isso aqui, o que vier para ele é 3 palitos. Ah, é INSS, amanhã ou depois é a BIM, depois é diplomacia, amanhã é concurso para... Enfim, o que vier 3 palitos, você vai tirar de letra. A prova de português para você vai ser aquele momento que você vai falar assim, nossa, vamos lá. Certo? Vamos lá. Vamos responder algumas questões. Questão número 1 diz assim, professor, ó. Como meio quase mágico que permitiria, adianto para você, é um verbo conjugado no futuro do pretérito, professor.
que significa dizer? É uma ação que pode acontecer, né, condicionada a uma ação no passado. É uma finalidade de uma ação no presente? Não. Ação anterior a outra no passado? Não. Certeza futura? Certeza não. Situação hipotética em relação ao fato no passado? Opa, bingo! Letra D é a resposta. Bingo! Letra D é a resposta. Questão 2. O temor é que o quadro piore. Piore, adianto para você, é um verbo conjugado no presente do modo subjuntivo. Então vamos lá. É uma ação que pode acontecer, né? É concreta? Não. É futura? Não. É real? Não. Real não. É provável? É. Dentro de certo tempo? Sim. Positivo. Gabarito, letra D de dado. D de dado é a resposta. Mais uma, questão 3. Ainda que parte da água possa, repito, possa também é presente do modo subjuntivo. Está aqui. E aí? O emprego da forma verbal grifada acima indica, considerando esse contexto, o quê? É um fato concreto? Não. Hipótese realizável? Pode ser. Ação habitual? Não. Ordem? Não. Situação pretérita? Não. Letra B. Hipótese realizável é a nossa resposta. Mais uma. Até o fim do século dizia-se seria futuro do pretérito. Está aqui, ó, pretérito. É uma ação que pode acontecer no futuro, condicionada a uma ação no passado. Afirmação categórica? Não. Prolongamento de um fato? Não. Declaração real? Não. Ideia aproximada da realização de um fato? Não. Possibilidade de realização de um fato a partir de... Opa, bingo! A partir de certa condição. Professor, letra D. Professor, eu observei que, engraçado, eles podem criar formas de apresentar o conceito de maneiras distintas. Quando eu memorizar que futuro do pretérito é uma ação que vai se realizar, condicionada a outra no passado, não significa dizer que vai vir escrito desse jeitinho, não. Você vai ter que entender. Aí você vai ler e vai interpretar. Tudo bem? Meus amigos, ficamos por aqui momentaneamente, concluindo com essa parte que envolve o estudo dos aspectos e modos verbais, que é uma parte extremamente importante. É o coraçãozinho da sua prova já. Já está já está batendo a sua prova. Tudo bem? Vamos tomar um copo de água. Eu volto em 1 segundo no clique do seu mouse para darmos sequência ao estudo dos verbos, porque eu tenho muita, mas muita coisa boa para te falar. Até mais. Tchau, tchau.